tem muita coisa para atualizar vocês aqui nesse boletim, inclusive uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora, gente, tá? Neste exato momento, direto de Brasília. Vou trazer absolutamente tudo, tem muita coisa grave, importante para trazer a partir de agora nesse boletim, mas rapidamente, claro, gente, não posso esquecer. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Surgiu mais uma bomba. Aí que o Lula deu um infarto de vez. Agora que o Lula infarta. É um infarto fulminante. Porque o Lula já tá mais... O Lula já tá surtado com o escândalo do Jacques Wagner. O escândalo do MAS. Agora, o último prego no caixão do Lula das intenções de se perpetuar no poder foi isso aqui. Surreal isso aqui, gente. Além de tudo isso já foi revelado sobre o vereador petista, que acabou de ser preso, ainda vem mais isso aqui. Pro Lula surtar de vez. Vereador do PT roubou o PCC e foi jurado de morte, né? Petista é tão que rouba até do crime organizado, rouba até do PCC. É surreal isso aqui, gente. É surreal. Rouba de gente inocente, rouba de criminoso, rouba... É surreal. Surreal. Quando eu vi essa matéria que eu falei, gente, é inacreditável. É surreal, já, ó. O vereador de São Paulo, Senival Moura, do PT, do Lula, preso nesta quinta-feira, 25, durante uma operação contra a lavagem de dinheiro do PCC, chegou a ser jurado de morte pela facção. Chegou a ser jurado de morte pela facção, pelo PCC, por suspeita de desviar recursos do esquema criminoso. Ele foi acusado de traição, ele foi acusado de roubar o próprio crime organizado. Ele foi acusado de roubar até do próprio PCC. É surreal isso aqui, gente. O grupo desistiu da execução depois que o petista ressarciu os valores. Para não ser morto, ele foi lá e quitou a dívida. Agora, onde ele conseguiu dinheiro para quitar essa dívida, né? O diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Ronald Sayed, revelou a informação durante a entrevista coletiva. Essa bomba explodiu hoje, gente, tá? Explodiu direto no colo do Lula, porque além da prisão, ainda teve essa questão, né? Dele ter roubado o próprio crime, o próprio PCC, ser jurado de morte. O vereador foi perdoado pelo partido em razão do ressarcimento do que ele havia desviado. Ele desviou. Ele roubou, segundo lá, né, o crime organizado, ele roubou. O vereador do PT roubou o crime organizado, roubou o PCC. E eles juraram ele de morte, ameaçaram ele de morte, ele teve que ir correndo conseguir dinheiro, foi lá e quitou a dívida. É inacreditável. Não há informação sobre qual teria sido o valor devolvido, né, pelo político do PT ao grupo criminoso. Investigação mira esquema ligado ao PCC. A declaração ocorreu durante a apresentação de uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Os investigadores prenderam, tá, Moura e outros suspeitos. A Força Tarefa também cumpriu mais de 100 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na Grande São Paulo e em Minas Gerais. Tá aqui, gente. Olha lá o Lulinha, ao lado do criminoso, do vereador petista que acabou de ser preso por corrupção. Vejam só aqui, gente. Lula foi preso por corrupção. E o outro parece que aprendeu direitinho com o chefe Mor, né? Lula que foi preso no escândalo da Lava Jato por corrupção. E agora o Mirim, né? Petista Mirim, também preso por suspeita de lavagem de dinheiro para o crime organizado, gente, tá? E no vídeo anterior que eu postei aqui no canal, tá lá. Se vocês não assistiram, assistam. Tem uma matéria jornalística, tá? Revelando que o Lula tá se borrando de medo que o Flávio Bolsonaro utilize isso aqui para destruir o Lula.
Tá no vídeo anterior que eu postei aqui no canal. Assiste, gente, o vídeo tá imperdível. Lula da Silva se borrando de medo de que Flávio Bolsonaro utilize essa bomba aqui contra o PT, contra, né, o político aqui do PT, contra o Lula da Silva. Tá aqui, ó, Lula ao lado do miliante, do agora presidiário, né? Acabou de ser preso. Esse aqui com a camisa vermelha tá preso agora. Tá atrás das grades, tá na cadeia. Fez o L pro Lula. Tá ferrado e lascado. Gente, vocês me mandaram esse vídeo aqui no direct do meu Instagram. Vocês são ninjas, né, gente? Como eu tenho orgulho de cada inscrito aqui desse canal. Vocês são participativos, vocês vêm, dão opinião. Eu amo quando vocês vêm aqui nos comentários, dar a opinião de vocês para alguma informação que eu trago. Eu sempre faço questão que vocês participam. Eu acho que esse canal Fabiana Cardoso aqui é o único que gosta da participação dos inscritos, tá sempre fazendo pergunta. Eu quero opinião sincera, eu quero saber se vocês estão antenados no que tá acontecendo. Estão. Prova disso é isso aqui, gente. Vocês me enviaram lá no meu Instagram, que é um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje. Uma atriz, inclusive ela era da Globo, tá? Luísa Tomé, linda. Meu Deus, que mulher bonita, gente. Ela enalteceu o Bolsonaro, né? A direita, o Bolsonaro, ele desceu a lenha no Lula aqui nessa entrevista. É, gente, pegou pesado aqui com o Lula e com os esquerdistas, vejam só. A direita é o Bolsonaro, então eu tô na direita. Se fosse o João e o João fosse bacana, eu estaria com o João. Eu não concordo com o que vem acontecendo no país. O Bolsonaro, assim que ele entrou, ele nunca conseguiu governar em paz, né? Vamos combinar. Verdade. Né? Aí as pessoas falam o ódio. O ódio começou do lado de lá. Ele fazia isso aqui, aí virava motivo de ódio, motivo de olha, meu, foi muito assim, foi uma torcida organizada, sabe, de repente todo mundo fala, sou genocida, que agora eu virei genocida também. Aí eu falo, nossa, mas então peraí, então ele é culpado por todos os crimes que aconteceu no mundo, não é no Brasil, né, porque Covid matou gente no mundo inteiro, né, então assim, chato. E olha, eu vou te confessar aqui, eu confesso, eu fui lulista, devo, não nego. Sabe? Errar é humano e insistir no erro é que é burrice. Realmente, gente, tá? Eu conheço muita gente, tá? Que era lulista, era petista e não aguentou. Não aguentou. Foi pro lado da direita. E fala, gente, ó, eu errei. Cara, eu já apoiei o Lula, já votei no Lula. Muita gente me fala isso. Gente, o que mais acontece nos lugares onde eu vou, onde tem, né, mais pessoas, muita gente me procura, Fabiana, eu assisto seus vídeos, elogia muito aqui o nosso trabalho, e muitos frisos, gente, ó, eu vou confessar, Fabiana, eu já fui Lula, tá? Lá num passado distante, eu já fui Lula. Já acreditei naquelas lorotas, naquelas mentiras, mas chegou um tempo que eu cansei. Cansei de tanta mentira, de tanta lorota. Entra ano e sai ano, é as mesmas mentiras. Eu vou sossegar só quando eu ver o pobre comendo, tomando café da manhã, almoçando e jantando. Essa é a fala. É uma das principais promessas, mentiras do Lula, né, gente? Então tá aí. Luísa Tomé, tá? Ex-atriz da Globo, revela que era lulista, se arrependeu, devo, não nego, e agora é de direita. É bolsonarista, é de direita. E tá aí. Vocês gostaram do vídeo? Gente, eu amei. Vocês me enviaram lá. Falei, gente, que surpresa gostosa. Um vídeo gostoso de assistir, né? Tá aqui. Vamos lá, gente, porque tem mais. Porque não acabou não, gente. Não acabou não. Eu falei pra vocês que o Lula tá desesperado, né? Com esse petista que foi preso hoje. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que o Lula tá tão desesperado assim? Agora vocês vão entender o motivo do desespero do Lula sobre essa prisão. Só assistam. Mais um petista preso por envolvimento com o PCC.
Recentemente nós vimos Deolane Bezerra, essa amicíssima de Lula, uma pessoa que tem um grau de intimidade que poucas pessoas têm com Lula. Ela tem fotos, vídeo na posse de Lula. Ela diz que Lula é o pai que ela nunca teve. Para ela é Deus no céu e Lula na terra. E ela foi presa por lavar dinheiro para o PCC. Mas calma, não parou por aí. Hoje teve mais. Hoje teve um vereador de São Paulo, da capital paulista, um vereador de 6 mandatos do PT, também preso por lavar dinheiro para o PCC. É esse vereador aqui na tela. Vereador de 6 mandatos já, Senival Moura. Ele lembra até um pouco o José Genuíno, né? MPSP, Ministério Público de São Paulo, diz que TransUnião foi usada para lavar dinheiro. Justiça bloqueou 194 milhões de reais. Pessoal, isso é muito comum, é mais comum do que nós imaginamos. Ter petistas ligados ao crime organizado. Aliás, a maior facção de todas, maior do que o PCC, maior do que o Comando Vermelho, é o próprio PT. Alguém tem dúvidas de por que Lula, a esquerda e os petistas serem tão contrários à classificação dessas facções como organizações terroristas? Por que eles trabalharam tanto para impedir que o projeto de lei antifacção pudesse mudar a nossa legislação para classificar essas facções dessa forma? Por que Lula trabalhou tanto para, inclusive, os Estados Unidos não classificá-las dessa forma? É por benefício pessoal. Aliás, onde teve mais festa na eleição de Lula em 2022 foram nos presídios. Aquelas cenas grotescas de presidiários, de criminosos, vagabundos, bandidos, todos celebrando a vitória de Lula. Isso não é à toa. Agora fica a pergunta: o que eles vão fazer com o Senival Moura? Porque geralmente, quando algum petista é pego com a boca na botija, geralmente eles tentam dar uma saída honrosa para a pessoa, para tentar contornar as coisas e não ficar tão feio para o partido. Nós vimos, por exemplo, hoje, a saída de Jacques Wagner, o líder do governo no Senado. Ele saiu de forma amigável da liderança do governo. Nós sabemos aí da relação que ele teve com o Banco Master. Ele trouxe efetivamente para o colo de Lula e para o PT da Bahia o escândalo do Banco Master. E estava pegando muito mal. E ele teve uma reunião amistosa com Lula em que ele concordou sair da liderança do governo. O que será que vai acontecer com Senival Moura? Aposto que também haverá uma reunião amistosa para que ele possa sair amigavelmente do partido para tentar contornar as coisas, mas a amizade, a relação, a ligação com a facção continua. E aí, gente, quero a opinião de vocês. O que é que vocês acham que vai acontecer aqui com o aliado do Lula? Faço questão de colocar ele aqui, ó, na tela. O aliado do Lula, gente, tá? Vereador petista que acabou de ser preso por envolvimento, tá? Investigação, envolvimento. Tá sendo aí investigado por lavagem de dinheiro, crime organizado. Acabou de ter 190 milhões bloqueados pela justiça. O que é que vocês acham que vai acontecer? O Lula mal se livrou de um problema, né, o Jacques Wagner, e já veio outro problema para o Lula resolver. O que é que vocês acham que o PT, o que é que o Lula vai decidir aqui com o vereador que acabou de ser preso? Tá aí mais uma bucha do PT pro Lula resolver. Até rimou, né? Mais uma bucha do PT pro Lula resolver. O Lula tá ferrado e lascado, né, gente, tá? Vamos lá, deixa eu trazer uma outra informação que eu acabei de ter acesso aqui para vocês. Interessante. Estadão, gente, o tão temido Estadão. Vocês sabem que os ministros do STF têm muito medo do Estadão, né? Dos editoriais do Estadão. Quando o Estadão publicam editoriais detonando, criticando ministros da Suprema Corte, eles ficam extremamente incomodados. Ficam, gente, tá? Se tem um jornal que os ministros do STF leem, acompanham, é o Estadão. Vocês podem ter certeza que o ministro Gilmar Mendes não deve ter gostado disso aqui, não. Mas não deve mesmo. O Estadão critica Gilmar Mendes por expor seus colegas do STF. Isso é uma patifaria, né, gente, tá? O próprio Estadão descendo a lenha no Gilmar Mendes. O jornal Estadão de São Paulo publicou um editorial nesta quinta-feira para criticar a conduta do ministro Gilmar Mendes. O periódico paulista classificou como um desserviço a entrevista de quase 90 minutos concedida por ele
ao programa Roda Viva da TV Cultura. Para a publicação, o magistrado violou as regras da magistratura ao disparar ataques públicos contra seus próprios colegas de STF. Ao longo do programa, Gilmar Mendes mirou no ministro André Mendonça, relator do caso Master, questionou a gestão do presidente do Supremo, do Edson Fachin, e criticou uma decisão liminar de Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, e também ministro do STF. O editorial ressalta que o comportamento do decano feriu a dignidade e a imagem do STF no exato momento em que a corte enfrenta sua pior crise de credibilidade perante a sociedade. É a questão da credibilidade que eu sempre menciono aqui para vocês, que eles estão jogando na lata do lixo. O jornal destaca que o artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional proíbe expressamente qualquer juiz de dar opiniões em meios de comunicação sobre processos pendentes de julgamento. A norma veda também juízos depreciativos sobre despachos e votos de outros magistrados. O texto reforça que a experiência do cargo não confere ao decano nenhuma superioridade funcional e lembra as palavras do jurista Walter Mairovich de que Gilmar não é o juiz dos juízes. Walter Mairovich, gente, tá? Um dos maiores juristas do Brasil. Quem gosta e quem não gosta. Disse que o Gilmar Mendes não é juiz dos juízes, para ele entender que ele pode sair aí por aí fazendo o que ele bem entender, falando o que ele bem entender, inclusive criticando, né, ministro da Suprema Corte. A investida mais agressiva de Gilmar ocorreu contra o André Mendonça. O decano acusou o colega de cometer um erro crasso e uma improprivalidade ao participar de conversas para a costura de um acordo de delação premiada com advogados do escândalo financeiro Banco Master. O magistrado insinuou que Mendonça estaria aceitando uma proposta de delação seletiva, invadindo prerrogativas exclusivas do Ministério Público e da Polícia Federal. Sim, gente, ele fez tudo isso. Críticas geram suspeita de blindagem política e tentativa de impunidade. O posicionamento de Gilmar Mendes levantou suspeitas no mercado político e na imprensa. Esse comportamento de Gilmar Mendes levantou suspeita. O Estadão lembra que André Mendonça lidera as apurações do maior crime financeiro da história do país. Um escândalo de corrupção com ramificações diretas nos três poderes e que atinge pela primeira vez até integrantes do Supremo Tribunal Federal. O texto ressalta que os cidadãos possuem motivos reais para interpretar os destaques do decano como parte de um arranjo de Brasília para anular o caso Master e livrar Daniel Vorcaro da cadeia, o que muita gente está interpretando. Que ele já está dando indícios de que vai lutar para enterrar o escândalo do caso Master, como aconteceu com a Lava Jato. Eu só sei de uma coisa, gente. Eu apostaria 9 das minhas 10 fichas de que o ministro Gilmar Mendes leu esse editorial, ou se alguém leu e mostrou para ele, alguém falou, tenho certeza. Ele deve ter ficado furioso. Ele se acha o juiz dos juízes, segundo Walter Mairovich. E pode estar cometendo, né? Tá aí, gente, tá? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, para finalizar, eu vou trazer aqui uma notícia que eu fiquei, assim, chocada. Vejam isso aqui. Advogado que pediu condenação do cliente foi encontrado morto em Santa Catarina. Tem... Isso aqui, gente, é surreal. Um advogado pediu condenação do seu próprio cliente lá durante a audiência. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi encontrado morto, gente. É esse que está aqui, ó. Antes de ler aqui, eu vou trazer a fotinha dele maior para vocês verem. Ele foi encontrado morto, gente, porque durante a audiência ele pediu a condenação do seu cliente. Bem rapidinho aqui para vocês, a polícia de Santa Catarina investiga a morte do advogado Pantaleão, de 53 anos, encontrado morto dentro de casa em Florianópolis. Nessa quinta... Gente, isso aconteceu hoje.
ele havia pedido pela condenação do próprio cliente em uma audiência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina durante o processo em que ele respondia por tráfico de drogas e parte ilegal de arma. Ele foi encontrado morto por pedir a prisão do seu próprio cliente. Segundo Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, além do ministro Alexandre de Moraes, que pode ter o retorno da Lei Magnitsky contra ele, outro ministro também pode ser sancionado com a Lei Magnitsky. Só que tem um adendo nessa questão. Esse outro ministro é o ministro Gilmar Mendes. E ele já revelou que tem muito medo de sofrer, né, de ser sancionado com a Lei Magnitsky. E o motivo do medo dele ele também revelou. Sim, gente, o ministro Gilmar Mendes tem muito medo de ser sancionado com a Lei Magnitsky. Revelou o motivo do medo dele, tá aqui nesse vídeo. Paulo Figueiredo acabou de explodir uma bomba atômica, gente, tá? Além da reaplicação da Lei Magnitsky de volta no ministro Alexandre de Moraes, segundo informações que ele recebeu dessas últimas reuniões, né, que ele teve junto com o Eduardo Bolsonaro, com a alta cúpula do governo Donald Trump, outro ministro do STF também pode ser sancionado com a Lei Magnitsky, e é o ministro Gilmar Mendes. Vocês têm noção, gente, do desespero que deve estar dentro do STF? Assistam. É o Paulo Figueiredo que se reuniu agora, gente, com integrantes do governo Donald Trump, que acabou de explodir essa bomba para cima do Moraes e do Gilmar Mendes. Vocês vão entender, vejam só. Paulo Figueiredo soltou uma bomba e revelou bastidores da reunião que ele teve dentro da Casa Branca ao lado de Eduardo Bolsonaro e integrantes do governo Donald Trump. Ele também revelou qual a decisão do presidente dos Estados Unidos sobre o Gilmar Palusa, ou também conhecido agora como João Plenário, né? Então sempre que eu falar aqui João Plenário, vocês já sabem de quem que eu tô falando, né? Decisão de Trump sobre o João Plenário e também o ministro Master. É uma bomba. Você quer ver o João Plenário, o Gilmar Palusa, na Lei Magnitsky? Temos novidades sobre isso. O Paulo já deu o recadinho aqui, ele revelou. Você quer ver a Magnitsky também no João Plenário? Deixe aqui o seu comentário, tá bom? Preste atenção nos detalhes do que ele vai revelar agora. Então, o Lula saiu de indústria petroquímica, I love you, elogios, dinâmico, para eu não poderia me importar menos. E ele é volátil, eu não penso nele. E aqui a correlação fica muito fácil de ser feita. Se a suspensão da Magnitsky ocorreu única e exclusivamente por um gesto de bom grado do Trump em relação ao Lula para melhorar as relações com o Brasil, e agora a relação entre os dois países azedou de vez, com o Trump não se importando, não liga para o Lula, ora, o fator que causou a suspensão da Magnitsky, por conseguinte, deixou de existir. É claro, então, que isso abre espaço para que sanções da Magnitsky sejam restituídas ao Alexandre e, quem sabe, sejam estendidas também a outros ministros. Uma pessoa que me vem à mente, por exemplo, é o senhor Gilmar Mendes. João Plenário. A gente sabe que Gilmar Mendes sentiu a Magnitsky. Como que a gente sabe? Ora, pelo próprio. Gilmar Mendes deu uma entrevista à Roda Viva que eu achei absolutamente maravilhosa. Eu assisti assim. Vai, Gilmar. Que isso, Paulo? E o que ele disse? Se você não viu, eu vou dividir aqui com vocês. Bota aí, Gabriel. Você já deve ter visto, né? Gilmar falou, fiquei preocupado, eu tenho uma conta em Portugal, que é onde eu passo parte das minhas férias, e o Paulo falou, mentira, o senhor é um mentiroso, estou monitorando você aqui, você vai todo mês para Portugal, tá? Então ele tem uma conta, tem dinheiro, muito dinheiro em Portugal, e ele tem medo da Lei Magnitsky por conta dessa conta, que ele fala somente essa conta internacional, que seria bloqueada de imediato, né? E também o Paulo termina esse vídeo, o Paulo Figueiredo Show, falando, Gilmar, a tua hora vai chegar. Ele disse que hoje, na data de hoje, 25 de junho, deve vir uma decisão do Departamento de Estado muito importante. Diz que hoje, vamos aguardar. Tá? Eu confio no Paulo, é o tic-tac mais certeiro que existe. Tem gente que faz piada com o tic-tac, o fato é que sempre aconteceu aquilo que ele falou, né? Eu acredito, eu tenho uma convicção de que ele e Eduardo foram até a Casa Branca agora na última segunda-feira tratar da volta das sanções da Lei Magnitsky para o ministro Master, ou Moraster, como preferir, e também da extensão da Lei Magnitsky para o João Plenário, como ele acabou de falar aqui. E isso já desde o ano passado, já
vem sendo ventilado pelo Paulo. Eu não vejo a hora do João Plenário tomar uma sanção internacional, como, por exemplo, dos Estados Unidos, uma sanção Magnitsky. Eu não vejo a hora, porque aqui dentro do Brasil ninguém pode fazer nada com esse cara. Ele está acima da lei orgânica da magistratura. Aliás, ele não está nem aí. Ele foi até o Roda Viva, adiantou o voto, atacou os ministros do STF, atacou publicamente, criticou, xingou, criticou as decisões de seus colegas, de seus pares. Tudo isso é vetado pela lei orgânica da magistratura. Não pode fazer. Não pode. E ele fez tudo isso, ou seja, ele desafia até mesmo a justiça. Ele desafia não só a Constituição, que é um livrinho que não vale nada, que eles rasgaram, jogaram no lixo. Agora vale o quê? A lei do STF é o que vale no Brasil, é o que está em vigor hoje no Brasil. Mas ele vai além. Ele cospe na própria lei orgânica da magistratura. Um cara que nunca foi juiz, não é formado na magistratura, não tem uma carreira na magistratura. É juiz porque é ministro do STF. E é ministro do STF porque ele tem cunho político, porque ele faz política. Ele usa da toga da sua caneta desde 2002, quando foi indicado pelo Fernando Henrique, para fazer política, para defender interesses próprios e interesses do seu clã político. Por que Vorcaro fez o que fez? Ora, ele viu os caras do STF desmancharem a Lava Jato, devolverem o dinheiro dos corruptos, dos empresários, que pagaram em propina, o STF foi lá e devolveu para os caras. Pediram desculpas ainda? Não, todos falaram ali de forma natural, entregaram todos os crimes, inclusive quem era o chefe, inclusive quem era o amigo do meu pai. Então o Vorcaro viu, olha, no Brasil a coisa funciona assim, a corrupção está legalizada, porque todos estão envolvidos. Aí ele foi e começou a dar dinheiro para um, deu dinheiro no legislativo, meteu a grana no bolso de juízes, meteu a grana no bolso do executivo, do legislativo, do judiciário, que ele viu que essa é a tendência no Brasil. E esse é o problema. Então, essa sanção Magnitsky, se vier para o João Plenário também, não sei se agora, talvez agora venha a restauração da Magnitsky no ministro Master, e daqui a um tempo para o João Plenário, não sabemos, eu já queria que fosse agora. Isso seria maravilhoso. Maravilhoso. Tem que marcar o nome desses caras na lista da Magnitsky, na lista OFAC, para que o mundo saiba quem são esses juízes tiranos do Brasil. Tá aí, gente, tá? E eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Eu vi nessa entrevista do Gilmar Mendes inteirinha, tá? Que ele concedeu pro Roda Viva. E ele se mostrou visivelmente incomodado com essa pergunta, né? Quando a jornalista perguntou se ele não temia, né? Ser sancionado com a tão temida lei global Magnitsky, que é considerada uma morte financeira, né? Gente, ele visivelmente se mostrou incomodado com a pergunta. Ele até falou, né? Olha, eu tenho contas, tenho dinheiro, não tenho dinheiro nos Estados Unidos, mas tenho dinheiro na Europa, né? Tenho dinheiro em Portugal e essa sanção se estenderia também. A gente sabe que essas sanções, né, a lei Magnitsky também se estende a outros países. Visivelmente incomodado, visivelmente com medo de sofrer a lei Magnitsky. Visto ele já não tem, né? Não pode viajar para os Estados Unidos, não pôde ver a Copa. Eles ficaram com vergonha, né? Vai que eu chego lá no aeroporto e eles me mandam voltar de volta para o Brasil. Seria muito humilhante, né? Então, nenhum deles que sabem, né, que tiveram vistos cancelados, tentou ir para os Estados Unidos por medo de passar vergonha e serem humilhados no aeroporto. E tá aí, gente. Segundo Paulo Figueiredo, que esteve em reunião agora recente, ele, Eduardo Bolsonaro, teve várias reuniões com várias autoridades de dentro do governo Donald Trump, inclusive também com congressistas, né? Paulo Figueiredo, depois da reunião, comentou no canal que, olha, gente, possibilidade do retorno da lei Magnitsky contra o Moraes, sim, é possível. Extremamente possível. Porém, para além disso, depois dessa reunião, ele veio no canal dele e disse, olha, o passarinho aí me contou que pode vir mais lei Magnitsky. Inclusive, citou até o nome, né? Ministro Gilmar Mendes. Será, gente, que além do ministro Alexandre de Moraes, até o ministro Gilmar Mendes pode ser aí alvo da lei Magnitsky do governo Trump? Será? Coloque aqui embaixo, gente, a opinião aí de todos vocês. Será
que vai vir chumbo grosso em dose dupla para ministros da Suprema Corte, além da aplicação da tão temida Lei Magnitsky, a morte financeira, para o ministro Alexandre de Moraes, também para o ministro Gilmar Mendes. Vamos acompanhar. Por isso que eu falo, se inscreva aqui no canal, que eu tô acompanhando tudo. Cidadão bem informado é aqui no canal Fabiana Cardoso. Vamos lá, porque tem mais, gente. E agora, vocês estão sabendo, gente, porque eu já trouxe essa notícia pra vocês. Eu falo, gente, cidadão. Gente, inscrito aqui desse canal Fabiana Cardoso é o inscrito mais atualizado da face da Terra. Lembra até daquele ditado de uma novela que uma mulher falava assim: por aqui passou, Manuela registrou. Gente, por aqui passou, Fabiana registrou. Registro e trago aqui pra vocês. Né? É isso que eu faço, gente. Tô de olho em tudo que tá acontecendo. Ó, quando vocês abrem um vídeo de Fabiana Cardoso, é só notícia de altíssima qualidade. É uma atrás da outra. Termina uma, vem outra, vem outra. É isso que você encontra aqui. Por isso que é importante você estar inscrito aqui no nosso canal. Gente, Lula realmente tá desesperado. Vereador do PT foi preso por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro, envolvimento com o PCC, com crime organizado. E o Lula ligou o modo. O Lula tá desesperado, gente. Por que vocês acham que o Lula tá desesperado? Tem coisa muito pior do que o que já foi revelado. E a Marina Helena vai contar tudo pra gente. Vejam só. Vereador do PT, vamos lembrar isso aqui, vereador do PT preso nessa operação, porque a gente está falando de uma concessão pública, de transporte público em São Paulo, é uma das duas maiores empresas que operam o serviço aqui na capital, a maior cidade do Brasil e da América Latina. Eu passei a minha campanha, a prefeitura aqui de São Paulo, denunciando exatamente esses contratos. Segundo a polícia, o PCC recebia uma propina de R$70 mil por mês de outra empresa de ônibus investigada, a Transunião. Essa empresa foi fundada por um vereador do PT. Na verdade, a minha principal bandeira era exatamente essa: rever todos os contratos aqui da Prefeitura de São Paulo, porque nós sabemos que em vários deles está o crime organizado. Isso aí é só uma prova disso. Agora, gente, essa investigação não começou agora. Isso aí é desde 2020. Eu não sei se vocês lembram, isso começou com o assassinato de um dos diretores do Transunião, o Adalto Soares. E quando isso aconteceu, foram apreendidos, então, vários celulares, pendrives, que ligavam exatamente ao Senival Moura, que então era acusado de ser, na verdade, o real dono, vamos dizer assim, da empresa, da Transunião, que teria ali, que seria no fundo uma empresa ligada ao PCC. O que eu não me conformo é como é que a Prefeitura de São Paulo continua mandando dinheiro dos nossos impostos para essa empresa. O prefeito falou: ah, não, as investigações estão acontecendo, a PF tá ali, a gente separou o operacional do não sei o que, do não sei o que lá, mas é inacreditável. Como é que pode a gente dar dinheiro do nosso imposto para uma empresa comandada pelo crime organizado, sabendo-se disso desde 2020? Como é que ainda não se arrumou uma solução para uma substituição disso aí? Não é de hoje, é isso que eu quero dizer. Você tá falando muito depois, né? Tá falando 6 anos depois. Finalmente, o cidadão foi preso. Finalmente o petista foi preso, gente, tá? Assim, faço questão de frisar. Vereador do PT do Lula, finalmente foi preso por suspeita de envolvimento por lavar dinheiro do PCC, lavar dinheiro do crime organizado. Vereador do PT é envolvido até o talo com crime organizado. Crime organizado, gente, tá? Crime organizado. Lula, recentemente, acabou de tirar do orçamento 4,3 bilhões da defesa. Dentre esse valor, 1,3 bilhão foi tirado do Exército. Por que será que o Lula tomou essa decisão? É terrível, né, gente? Enquanto o Lula, o PT, estiver na presidência, estiver tomando conta do país, o resultado é isso aqui, ó. O resultado é isso aqui. É corrupção, é lavagem de dinheiro, é petista, vereador petista envolvido com PCC, com crime organizado. É isso. Enquanto essa tragédia tiver no país, é isso aqui.